Olá, olá, buenos dias. Hoje nós estamos finalizando o conteúdo que a gente tinha na apostila, tá? Eu sei que a de vocês tem muita coisa, porque é uma revisão zona dos outros anos, mas é isso mesmo. Então, vamos lá. Se ele abrir, seria bom. Foi. Para começar, então, hoje nós vamos falar sobre os pronombres. Eu vou passar rapidinho por eles, porque são muitos tipos, tá? Então, os pronombres, como em português, são os pronomes. Nós temos ali, então, para começar, os possessivos, também temos em português, então, que são palavras que a gente usa para estabelecer relação de posse, certo? A gente não usa para pessoa, tô de olho em vocês. Então, nós temos ali adjetivos possessivos e pronombres possessivos. A diferença é onde eles vão. Os pronombres possessivos a gente usa no final, ó. Por exemplo, este livro es mío. O adjetivo a gente usa no meio. Este es mi libro. Eu peguei lá a tabelinha que vocês têm na apostila. Então, como eu já falei, né, os possessivos eles aparecem antes e não no final. Eles concordam em número e somente no caso de nós outros e vosotros, né, que a gente tem feminino e masculino, que eles vão concordar também em gênero. Por exemplo, aqui ó, a gente tinha lá mi libro, tu libro, su libro, nuestro libro, se tivesse uma palavra no feminino. Nuestra casa, por exemplo. E como a gente falou lá, elas concordam também em número. Então, se eu tivesse lá a palavra libro, mi libro, mis libros. E assim por diante. A gente tem lá os possessivos que são pronomes, certo? Que é diferente dos adjetivos. Lembra que eu falei? Esses vão lá no final. Então, a gente tem, como a gente viu lá, mio, tem em plural mios, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, nuestra. Então, que ele vai sempre mudar e concordar em gênero, né? Então, feminino e masculino, e em número, singular ou plural. Nós temos também, então, os pronomes demonstrativos, que funcionam como no português. Então, a gente tem ali, ó, por exemplo, este e esta, que a gente usa para personas ou coisas que estão cerca, perto da pessoa que habla. Também, o espaço onde está a pessoa que habla e o momento presente, ou seja, por exemplo, este quaderno, este cepillo, este celular, que são as coisas que tenho por aqui. Eles também variam, então, em número, né? Ó, plural, que a gente tem este, que é masculino, estos, e esta, que é feminino, estas. A gente tem, igual a gente tem no português, que a gente tem esse e este, a gente tem no espanhol esse e essa, esses e essas. Então, a gente tem que servem para personas ou coisas cerca del oyente, ou seja, perto da pessoa que está ouvindo, ou do espaço que essa pessoa está, e num passado recente ou no futuro, certo? A gente tem também quando está longe, que é aquele, aquela,
por exemplo, aquellos alunos que não estão aqui comigo. Ou um passado muito longe. A gente faz um uso igual ao português, certo? A gente tem também, então, os pronombres relativos, que são usados para introduzir uma oração subordinada e retomam algo, alguém, ideias, ou seja, coisas já mencionadas anteriormente na frase. A gente tem o que, mis amigos que vivem em Paraguai, por exemplo. Ou seja, esse que faz relação com uma pessoa ou coisa específica. A gente tem donde, em que se usa para lugar, quién, quiénes, personas já mencionadas ou sobreentendidas, lo que, lo cual, que se refere a ideias, conceptos ou ações mencionadas anteriormente. Nunca se refieren a un sustantivo, cuyo, cuya, el cual, los cuales, el que, los que. Es esto. Também temos os indefinidos. A palavra já diz tudo, certo? Então, que é uma referência imprecisa, indefinida de alguma coisa, alguém ou alguma ideia. Então, a gente tem algo e nada. Então, algo se refere a coisas, indica uma quantidade indefinida. E nada, a ausência, pois não há nada. Então, eles não variam, são invariáveis. A gente tem alguém e nadie, então, alguém e ninguém, nadie. Então, podem se referir a pessoas, né? Alguém, uma pessoa não específica, e nadie, a ausência total de pessoas. Também são invariáveis. Tem mucho e muchas, que expressam grande quantidade. Alguno e algunas, que também é uma quantidade particularidade ou particularidade, se podem se referir a coisas ou pessoas, variam em gênero e número. Ninguno e ninguna, que se referem a coisas ou pessoas indeterminadas, variam em gênero e número. Por isso a gente tem aqui, ó, igual a alguno. E todo e toda, ou todos e todas, que indica a totalidade, certo? Nós temos também os interrogativos e exclamativos, certo? Eu já comentei com vocês sobre os pontos, né? Os signos de interrogação e exclamação, que a gente tem sempre no começo e no final. No começo ele é invertido, como vocês podem ver. Eles sempre são acentuados, certo? Olha lá, que, quando. Então, de uma maneira geral, interrogativos servem para perguntas e os exclamativos para exclamações. Eles, então, expressam sentimentos, reações. A gente tem aqui alguns exemplos, né? São eles. Que, quando, como, por quê, qual, que só depende do ponto para mostrar o que está expressando, certo? Se é uma pergunta ou uma exclamação. Por último, lá na apostila de vocês, como conteúdo agora do primeiro trimestre, nós temos lá apócope, que nada mais é do que a gente diminuir uma palavra, né? Então, ele perde o final. Algumas palavras fazem isso. A gente tem 3 tipos. O primeiro são alguns substantivos masculinos no singular. Primeiro, a gente pode usar primeiro. Por exemplo, lá, Juan foi o primeiro aluno a chegar. Tá vendo? A gente perdeu esse O. Terceiro, também. Terceiro
Este es mi tercer trabajo este año. Uno, se puede usar un. Tengo solamente un perro. Alguno, algún. Algún día conseguiré el trabajo de mis sueños. Ninguno, ningún. Tá vendo que ele tá perdendo, ó, a última letra? Bueno, buen. Malo, mal. El mal uso de los recursos naturales es perjudicial. O segundo tipo, então, que é o que vocês estão vendo aqui, são os que se ocupam antes, saiu com um errinho, de um substantivo feminino ou masculino. Grande, a gente perde esse D e fica gran. Madrid es una gran ciudad. Cualquiera, cualquier, como cualquier comida. 100%. Había 100 personas en la conferência. E por último aqui, então, nós temos os que se acoplam antes de um adjetivo ou um advérbio. Tanto, que se usa tan, e quanto, quan. Maria é tan amable. ¿Cuán tarde es ahora? Que ya es tarde ahora que estou gravando. Era isso, então, que a gente tinha de conteúdo. Parece bastante, mas eles são todos tranquilos, porque é uma revisão, né, que vocês estão tendo de tudo que vocês já viram, em teoria vocês já sabem. O que eu quero? Que para chamada, que vocês façam um comentário embaixo desse vídeo. Os exercícios são da página 43 hasta a 55. Dessa vez não é para enviar, então vocês não precisam me mandar. Mas eu peço que vocês façam, porque a prova é semana que vem, certo? Então, é uma maneira de estar estudando. Então, eu coloquei ali, ó, estudar para la prueba, porque eu quero que vocês deem uma olhada no conteúdo, né? Principalmente de acentuação, um pouco de interpretação de texto, para poder estudar para a prova que é semana que vem. Tá bom? Um beijo!